A paz do Senhor Jesus Cristo, a todos os filhos de Deus na face da terra, louvado seja o nome glorioso do Senhor. Aqui é o irmão Xavier do Projeto Vida, nós estamos lendo a Bíblia, a Palavra de Deus. Hoje nós vamos começar a ler o livro de Oséias, Oséias capítulo 1. Palavra do Senhor que foi dita a Oséias, filhos de Beeri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então aqui o rei Jeroboão era rei sobre as 10 tribos no reino do norte, e o rei Uzias era rei no reino de Judá, nas 2 tribos. Porque já havia ocorrido a divisão política em Israel. Mas Deus não havia dividido o povo espiritualmente. Todos deveriam ir a Jerusalém para adorar e fazer seus sacrifícios e ofertas ao Senhor. Então Oséias foi um profeta que profetizou por muitos anos, porque ele falou nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Ezequias foi um excelente rei, alguém que deu bastante ouvido à palavra de Deus por meio de Oséias. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: Pois o Senhor a Oséias: Vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Lá nos 10 mandamentos o Senhor disse: Não adulterarás. Todo o Novo Testamento o Senhor adverte sobre fornicação, sobre prostituição, sobre sodomia. E aqui o Senhor veio falar para Oséias para ele tomar uma prostituta como sua esposa. Nós temos uma experiência bem parecida assim com Pedro. O Senhor disse para Pedro: não é para comer nenhuma comida imunda, nenhum animal considerado imundo no Velho Testamento. E depois, lá no Novo Testamento, o Senhor apareceu para Pedro, quando ele estava orando. E o Senhor disse para ele: mata e come. E eram os animais imundos. E ele falou que ele não ia fazer. E não fez. Aí o Senhor falou para ele: não considere imundo aquilo que eu santifiquei. Aquilo representava todas as nações da face da terra, que os judeus consideravam imundos por não serem judeus. E o Senhor queria enviar Pedro para pregar o evangelho a todas as nações, mas ele se recusou, dando atenção à sua tradição. Quando nós não entendemos uma situação como essa, Deus falando para ele tomar uma prostituta como esposa, nós devemos perguntar para Deus por quê, o que significa. Ele é Deus, ele sabe o que ele está fazendo. E foi-se e tomou a Gomer, filho de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Jezreel, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Jezreel sobre a casa de Jeú, e o farei cessar, e farei cessar o reino da casa de Israel. E será naquele dia que quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Então aqui o Senhor falou para ele ter filhos. Muitas vezes, para a gente entender uma revelação de Deus, um propósito de Deus, ele nos faz passar por muitas adversidades. Com certeza Oséias passou por muita adversidade, se casando com uma prostituta e tendo filho com ela. Com certeza sua família não entendeu e deve ter falado muito com Oséias sobre essa situação. Seus amigos, a sociedade. Mas Oséias era alguém que conhecia Deus, e ele obedecia o que Deus falou. E tornou ela a conceber e deu à luz uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Lo-ruama, porque eu não me tornarei mais a compadecer da casa de Israel, mas tudo lhe tirarei. Então agora o nome do outro filho. O primeiro era julgamento, e o segundo é que Deus ia tirar tudo de Israel. Nós sabemos que tudo isso aconteceu. Tudo isso aconteceu no Reino do Norte e no Reino do Sul. Porque o povo de Israel é o povo de Deus. E o Senhor diz na sua palavra que ele disciplina todo aquele filho que ele recebe.
Você já foi disciplinado por Deus? É melhor nós sermos disciplinados pelo nosso Pai. Ele sabe a medida da disciplina. Se nós darmos atenção à disciplina do Senhor, nós seremos poupados de muitos males, inclusive de ser destruídos. Mas Israel aqui não deu atenção, mesmo o Senhor usando essa situação na vida de Oséias. E eles foram destruídos. Mas da casa de Judá me compadecerei e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Veja que as pessoas confiam no arco, no cavalo, no cavaleiro. As pessoas confiam no míssil, no avião, na bomba atômica, na metralhadora, no canhão, no navio, porta-aviões, no submarino nuclear. Mas nós confiamos no Senhor, Deus Jeová. O Senhor não faz diferença essas coisas. Essas coisas para o Senhor é nada. E depois de haver desmamado, a Lo-Ruama concebeu e deu à luz um filho. E ele disse, põe-lhe o nome de Lo-Ami, porque vós não sois meu povo, nem eu serei vosso Deus. Cada vez que Oséias chamava um dos seus filhos, Lo-Ami, cada vez que ele chamava Lo-Ruama, cada vez que ele chamava Gisrael, ele se lembrava de cada palavra que Deus havia dito para ele, de julgamento que traria para o povo. E ele falava isso para o povo de Israel. Mas o povo de Israel não deu atenção à palavra de Oséias. Todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir nem contar-se, e acontecerá que no lugar aonde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filho do Deus vivo. Interessante, né? Que o Senhor traz o julgamento, disciplina, arrebata o povo, aniquila o povo, mas sempre preserva um remanescente. E esse remanescente sempre se multiplica como a areia do mar, que não dá para contar. E no mesmo momento em que todo mundo diz, tá vendo, esse aí não é povo de Deus, Deus fala assim, eles são meu povo. Quando o mal ultrapassa os limites de Deus, Deus vem julgar o mal porque julgou o povo dele. Esse é o amor incondicional de Deus. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão. Tá vendo? Aqui o Senhor está falando que não mais haveria divisão entre Judá e Israel, mas juntos congregarão. Hoje nós vivemos essa situação, porque quando a profecia de Oséias e dos outros profetas se cumpriram, o povo do reino do norte foi levado para a Síria e o do sul para a Babilônia. Mas depois do cativeiro que eles voltaram da Babilônia, não havia mais essa divisão. Os filhos de Judá e de Israel eram um povo só, as 10 tribos eram o povo de Deus. Hoje nós vemos isso acontecer. O Senhor gerou a igreja, o corpo de Cristo. Mas a partir do ano 300, a igreja, o corpo de Cristo, foi dividida em milhares de religiões. Hoje nem se tem conta de quantas são as religiões cristãs que acreditam em Cristo. E é uma divisão espiritual no meio do seu povo. Mas na grande tribulação, Deus vai usar, igual usou aqui com Oséias, a disciplina, a correção, para juntar o seu povo. Os vencedores serão arrebatados antes da grande tribulação. Mas durante a grande tribulação, o povo de Deus não terá mais a divisão espiritual como é hoje. Eu sou de tal igreja, que na verdade são religiões. Todos serão um único povo, porque todos terão que fugir juntos. E todos morrerão juntos. Na grande tribulação. Mas quando findar, o Senhor virá com a sua igreja, não haverá mais a divisão espiritual. O Senhor entregará o governo dessa terra para Israel terreno. Ele será cabeça sobre as nações. Não haverá mais divisão em Israel. E os filhos de Judá e os filhos de Israel juntos se congregarão e constituirão sobre si uma única cabeça. Quem é a cabeça? Javé, Jeová, Deus o Senhor, Cristo o Salvador.
e subirão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Dize a vossos irmãos, a mim e a vossas irmãs Ruama, contendei com vossa mãe, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desviei ela as suas prostituições da sua face, e os seus adultérios de entre os seus peitos. Você vê que agora Oséias falou assim, agora que você é minha esposa, você não vai mais se adulterar nem prostituir. Então hoje nós precisamos ganhar essa luz, essa revelação, de ganharmos a graça de sermos como essa mulher prostituta, que ainda recebeu um marido e recebeu uma família por meio dele. Alguém que passou por cima dos seus pecados de adultério e prostituição. Isso é possível, eu já até vi acontecer, mas é muito raro alguém suportar uma situação de prostituição e adultério e permanecer no seu relacionamento conjugal. Mas Deus é essa pessoa inaudita, que mesmo que o povo se afaste dele, se prostitua com outros deuses, deuses falsos, pratique adultério espiritual, ele ainda se lembra e se volta para os seus e o chama de volta ao arrependimento. Vamos falar isso com o Senhor? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu servo Oséias. Senhor Jesus, te adoramos, Senhor. Tu és Jeová Deus. Enche-nos com a tua vida, com a tua presença, com a tua glória. Senhor, nos liberta, nos salva de todos os nossos adultérios e prostituições espirituais e também carnais. Nós somos teus, Senhor. Obrigado, Senhor, porque apesar da nossa multidão de pecados, o Senhor ainda nos recebe, nos perdoa e nos santifica. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos na tua luz, na tua comunhão, na tua graça. Amém. Vamos ler toda a Bíblia? Hoje nós começamos o livro de Oséias. Leia o livro de Oséias, é tão curtinho. Deus vai falar muito com você e comigo. Que o Senhor te abençoe grandemente. Louvado seja Deus. Amém.